Olá! Agora nós vamos ver como calcular a área entre duas curvas utilizando o cálculo de integrais. Bem, o objetivo aqui é calcular a área entre essas duas curvas, né? A curva definida pela função f de x e a curva definida pela função g de x, essa área que eu sobrei em azul. Bem, essa área definida pelas duas curvas, ela pode ser calculada da seguinte forma. Nós podemos calcular a área embaixo da função f de x. Nós ignoramos a função g de x por um instante, né? Pensamos somente na função f de x, e nós sabemos que para calcular a área dessa função, né, nesse intervalo AB, basta fazer a integral de a até b da função f de x dx. O cálculo dessa integral definida nos fornece a área sobre a curva aqui. Se eu quiser calcular a área embaixo da função g de x, esqueço por um momento a função f, calcular a área embaixo da função g de x, a área, basicamente, né, o intervalo é o mesmo, intervalo AB, a área embaixo da curva g de x é integral de a até b de g de x dx. E essa área azul, essa área sombreada e azul entre a f e a g, basicamente é a diferença dessas duas áreas. Por quê? Se eu extrair da área que eu calculei a partir da função f, a região de g, basicamente o que sobra é esse intervalo entre as duas curvas. Então nós podemos calcular essa área sombreada e azul, essa área entre curvas, fazendo a integral entre de a até b, fazendo a integral de a até b de f de x dx menos integral de a até b g de x dx. Isso também pode ser escrito como uma integral só, né? Usando as propriedades das integrais, eu posso escrever isso como integral de f de x menos g de x dx. Então agora nós vamos fazer um exemplo que é o seguinte: acha a área da região entre as curvas y igual a x ao quadrado e y igual a x mais 6. É muito interessante em situações como essa a gente observar graficamente o comportamento dessas duas curvas, como é que elas se interrelacionam. Então vamos fazer um gráfico. Então, o nosso objetivo, encontrar a área da região entre essas curvas, basicamente é encontrar a área dessa região. A primeira curva, y igual a x ao quadrado, é uma parábola com concavidade para cima e origem e vértice na origem. E a segunda curva, na verdade, é uma reta, né, que passa aqui, cortando essa parábola em dois pontos, determinando essa região. Para nós podermos calcular a área da região formada entre as curvas, nós precisamos ter os pontos de interseção. Aqui no gráfico eu já coloquei os pontos, mas eu vou comentar agora como nós podemos obter e calcular esses pontos. Basicamente, o ponto de encontro entre as duas curvas é o ponto em comum entre, né, a parábola e a reta. Então, é um ponto em comum entre essas duas equações. Então, nós tratamos essas duas equações como se fosse um sistema de equação. O que nós podemos fazer? Já que y é igual a x ao quadrado e y é igual a x mais 6, eu posso dizer que x ao quadrado é igual a x mais 6. Então, eu resolvo isso aqui. X ao quadrado menos x mais 6 igual a 0, e eu tenho uma equação de segundo grau. Nós temos que encontrar dois números cuja soma é 1 e cujo produto é menos 6. Então tá lá, dois números cuja soma é 1 e o produto é menos 6, menos 2 e 3. Né? Menos 2 com 3 dá 1 somados, e menos 2 vezes 3 dá menos 6. Então é justamente aqui os valores em x, que na verdade vão ser os nossos intervalos de integração. Se você quiser achar os valores em y, bastaria você falar quando x é menos 2, em qualquer uma das funções a gente vê que y é 4, e quando x é 3, em qualquer uma das funções, ou ao quadrado, ou somando com 6, a gente vê que ele tem imagem 9. Mas aqui, esses valores são muito importantes porque eles formam a nossa região de integração, né? É daqui até aqui que nós temos que calcular essa integral. Então, como é que fica a área dessa região? Ela vai ser a integral de menos 2 até 3, então os intervalos de integração não é sempre do menor para o maior, da diferença entre essas duas curvas, a curva de cima menos a curva de baixo. A curva de cima é x mais 6, menos a integral de menos 2 até 3 da curva de baixo, que é a parábola x ao quadrado dx. Isso também pode ser escrito como integral de menos 2 a 3 de x mais 6 menos x ao quadrado
dx. Então vamos integrar essa função, área igual integral de x ao quadrado de x é x ao quadrado sobre 2, integral de 6 6x integral de x ao quadrado menos x ao cubo sobre 3. Não podemos esquecer dos limites de integração de menos 2 até 3. Substituindo os limites de integração, a gente substitui primeiro o limite superior, depois subtrai da substituição do limite inferior, então vai ficar 9/2 mais 18 menos 27 terços. Menos, substituindo o limite inferior, menos 2 ao quadrado, 4 sobre 2, mais 6 vezes menos 2, menos 12, menos 2 ao cubo dá menos 8, menos com menos dá mais 8 terços. Então, tirando o mínimo, fazendo todas essas contas aqui, nós temos 125 sobre 6. 125 sobre 6 unidades de área, a região apontada no gráfico. Então, para calcular a área entre duas curvas, basta você fazer a diferença dessas duas integrais, prestando bastante atenção nos limites de integração. É assim que se calcula a área entre duas curvas.